Hélio, você fez menção numa resposta anterior ao desmonte que houve na EBC de 2016 para cá. Quer dizer, nesse aspecto você pega também a chamada herança maldita, né? De um organismo que vinha desde 2008 numa trilha, né? Sem nenhum deslize, sem que em nenhum momento pudesse haver acusações de que era uma TV orquestrada, aparelhada, o Diaba 4, e nós vimos o que se fez na EBC. Pergunta 1. Como você pegou o moral da tropa? Olha, vamos dizer assim, a EBC foi muito massacrada no governo anterior e grande parte dos empregados, empregadas, que é o termo que nós usamos aqui, porque são todos CLTs, né, contratados pela CLT, muito abalados, naturalmente, porque muitos deles foram vítimas de censura, proibição, palavras proibidas, represálias, assédio moral, perseguições, tudo isso houve aqui dentro. E, naturalmente, esse pessoal estava com muita expectativa do que poderia vir de novo, né? E a gente tem procurado atender. Com um lugar que você tem 1.500 trabalhadores, você tem uma diversidade também muito grande de posições, de posturas, de opinião, é natural, né? Mas vamos dizer assim, o moral da tropa estava baixo, mas animado pelas perspectivas futuras, né? Que nós hoje estamos tentando corresponder, né? Agora, é um processo. Quando a gente chega com muita ansiedade, querendo resolver as coisas rapidamente, e como eu dizia no início, a gente sofre ansiedades dos de cima, né, do governo, vamos dizer assim, como sofre ansiedade dos de baixo, da população, da sociedade organizada. Então, de vez em quando, eu recebo mensagem assim: por que não fez isso ainda? Por que não mudou o programa? Por que não colocou isso? É porque realmente eu entendo a ansiedade, mas o ritmo de uma empresa e o ritmo de uma empresa pública é diferente daquilo que a gente quer. Tudo é bastante complexo, as normas, a legislação. Outro dia nós gastamos 1h30, 2 horas numa reunião de diretoria para falar de um acórdão do Tribunal de Contas da União sobre contratações de pessoas jurídicas com 200 páginas. E eu li, viu, Juca? Eu li as 200 páginas, fui lendo parceladamente capítulo, mas li. E assim, cria tanto entrave, cria tanta dificuldade a contratação de pessoas jurídicas que você pensa assim: mas peraí, nós vamos conseguir contratar? E mesmo cumprindo as normas, você não contrata de uma hora para outra. Não é diferente de uma empresa privada. Eu falo assim: olha, eu quero contratar o Juca Kfouri para falar 5 minutos sobre esporte no programa tal. Juca, você topa? Vai ser tanto, tal, vamos assinar aqui o contrato? Assinamos o contrato, no dia seguinte você está trabalhando, não é assim na empresa privada? Claro. Aqui não é. Aqui eu tenho que fazer um processo, tenho que justificar, isso demora 3, 4 meses. Então, essas coisas acontecem aqui. Por que não passa o filme tal? Porque o filme tal, ele tem direitos autorais, você tem que comprar o licenciamento, você tem que ter o recurso para isso, nem sempre tem. E você tem que ter uma aprovação de um comitê, você não pode mexer na programação da emissora sem que o comitê aprove. E o comitê não pode aprovar porque eu chego lá e falo assim: olha, gente, esse filme é bom, vamos colocar esse filme, é bom e tal. Não, tem que justificar no papel, tem que explicar por que o filme, por que aquele filme não o outro. Então, tudo é muito complexo numa empresa pública. E se você, já voltando àquele início do nosso papo, Juca, quando a gente fala das dificuldades da comunicação pública, além da contradição que você já apontou do orçamento, nós temos a contradição de fazer comunicação em empresa pública. Porque não é fácil. Comunicação exige agilidade, exige. O próprio acordo do Tribunal de Contas, ele cai numa contradição. Ele diz que a IBC
as emissoras, a TV Brasil, ela deve se guiar também pelos índices de audiência, porque ela concorre com as emissoras privadas. Ora, como é que eu vou concorrer com as emissoras privadas se a emissora privada contrata o Juca Kfouri em 5 horas e eu preciso de 6 meses para contratar o Juca Kfouri? Entendeu? Eu não concorro, não adianta que eu não concorra. Então, isso tem que ser levado em consideração também pelos órgãos de controle.